O anime começa em uma união matrimonial, uma das conexões que entrelaça os humanos. Para cada pessoa existe uma conexão do destino com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com sua família, e assim vai ter que escolher 3 esposas. Andando em direção à sua nova casa, ele vai ter uma nova vida que vai começar agora. Passando por garotas, elas notam que o mesmo deve fazer algum curso para o santuário, deve estar rezando para que possa passar na prova. Kamihachi não vai pedir ajudas para a divindade, vai passar por si mesmo. Não é do tipo da pessoa que acredita nelas. Sabe que ir para o santuário quando não acredita em divindade é algo bem estranho. Abrindo a porta do local, se apresenta como Kamihachi, que se mudou para a hospedagem. Escutando vozes de garota, acho que isso é impossível. Se realmente fosse, teria aberto a porta para que o mesmo pudesse entrar. Abrindo a porta são belas garotas. Ele fica com o nariz sangrando ao ver essas divindades. Kamihachi decide fingir que não viu nada e seguir o fluxo. Quando menos espera, elas abrem a porta, falando que esse plano não vai funcionar com elas. Jogando sal no garoto e falar que Kamihachi não passa de um pervertido que precisa ter sujeira purificada. Por aí está sangrando, acho que elas devem cuidar do garoto. No entanto, a Sahi acha que ele está apenas sangrando pelo nariz. Depois de um tempo, é explicado que as 3 são sacerdotes. Ao se apresentar de forma correta, Kamihachi fala para todas elas que vai começar a morar nesse santuário a partir de hoje. Então se apresenta como Kamihachi, e Yuna não liga para isso e ele fica o tempo todo espiando as garotas bonitas e tendo sangramento nasal. Kamihachi já pediu inúmeras desculpas e não sabe mais o que pode fazer pelo perdão delas. Yuna está bem irritada por ele ter visto o corpo de uma sacerdotisa sagrada. Mesmo tendo sido um acidente, ela fica o tempo todo chamando o garoto de vagabundo e que ele não tem vergonha na cara por estar fazendo isso e é um sem futuro. A Sahi pede para que tenha um pouco de calma. Para começo de conversa, Kamihachi pergunta para saber onde está o sacerdote superior. Aí comenta que ele só vai voltar para casa amanhã. Se não se engana, Kamihachi está no 2º ano do ensino médio. Isso significa que a é mais velha, então pede para que conte com ela para qualquer coisa, já que é a mais velha da casa. Só que tem um porém, na casa é mais infantil. É desse lado da garota que está se referindo, o sentimento, ela é mais sentimental. Já que a Sahi é mais nova, quer que seja mimada um pouco pelo Kamite, gostaria que fosse tratada como irmã mais nova. Então não vê problema nisso, todas elas vão ser como a família a partir de agora. Kamihachi tenta explicar que só está morando de favor, aí pede para que fique um pouco calmo. Mesmo assim, Yuna não aceitou Kamihachi por parte da família. Para começo de conversa, sempre foi contra a ideia de deixar um homem morar no templo. Aí pede para que a garota não seja assim e quer que dê um voto de confiança no Kamihachi. O garoto prefere que seja realmente assim, afinal só vai ficar no local. Não pretende ficar de casinha com nenhuma delas, desde que esteja um bom lugar para estudar já é de bom tamanho. Yuna vai ficar de olho na situação, bom ele se comportar se quiser comer nessa casa. Aí apresenta o quarto para Kamihachi que ele vai ficar. A opção de ter um quarto ele já fica muito feliz. Ela que limpou, mas a realidade colocou toda a tranqueira dentro do guarda-roupa, tentando encontrar o colchão para que Kamihachi possa dormir, acaba deixando tudo cair tendo que ser salva pelo garoto. Mas logo é amassado pelos melões infláveis da mesma. Yuna começa a bater no garoto e chamar de monstro por estar por baixo de aí. Enquanto está tentando estudar, a Sahi fica o tempo todo enchendo o saco do garoto para que possa brincar com ela. Kamihachi pede para que saia do seu quarto e precisa estudar o quanto antes. A Sahi fica irritada, não sabe como ele pode dizer algo assim para uma garota que está tentando se aproximar dele. Gostaria de saber se ele realmente tem algo entre as pernas ou serve apenas para ir no banheiro e voltar. Sabe que se caso ele for realmente um homem, deve ter alguma revista inapropriada. Pegando o que não deveria, Kamihachi decide ir para a garota, mas acaba escorregando e caindo por cima. Quando menos espera, Yuna aparece sempre do mesmo horário e dessa vez encontra Kamihachi por cima da garota, tomando uma surra e fica chamando o garoto de pedófilo o tempo todo. Decidindo ir até o banheiro para que possa lavar o rosto, entra na porta errada e encontra Yuna dormindo como se fosse um anjo. Perde a cobrir a garota, ela acorda no momento mais aleatório possível e Kamihachi acaba caindo por cima dela e as duas presenciam uma cena aleatória. Fechando a porta, pede desculpa por estar incomodando. Todas elas ficam com vergonha porque realmente Kamihachi está tirando para todos os lados. Depois de explicar toda a situação, Kamihachi pergunta o motivo que está acordada tão tarde. Ela ficou o tempo todo fazendo esses amuletos na mão, enquanto todo mundo estava indo dormir. Yuna não vai deixar Kamihachi encostar nesses amuletos com as mãos sujas de cocô. Kamihachi pergunta para saber se isso é para os visitantes do santuário. Respondendo que sim, Kamihachi não vê sentido nisso tudo, porque não vai trair dinheiro para o santuário. Yuna explica que é natural fazer algo assim. Entrelaça a divindade as pessoas que oram por ela. Este é o dever como sacerdotista, que a divindade concede, nem que seja um pouco de proteção a todos. Kamihachi observa que todas elas usam o mesmo laço que foram deixadas pelas suas mães. Elas não podem mais vê-la, os sentimentos foram um laço entre elas. Essa corda para todas elas é como se fosse um tesouro. Por sinal, elas gostariam de saber o motivo que Kamihachi estava acordado até tarde. Kamihachi comenta que estava tentando estudar. Seu desejo é entrar na Universidade de Kyoto. Elas ficam bem impressionadas porque não sabem contar
poderia ser tão antipático, Kami-Hachi não quer que fique o chamando de antipático, e neste caso Yuna sabe que esse é o lugar perfeito para Kami-Hachi. Algumas das divindades deste santuário costumavam garantir grande sucesso nas provas, e realmente funciona. Estão na época do ano onde pode acontecer o milagre, a grande chuva de estrelas. Segundo uma antiga lenda, nas noites da primavera, quando as estrelas caem, se caso banhar na chuva de estrelas, o desejo vai se tornar realidade. Se caso orar para as divindades, algum dia seu sonho se realizará, e o milagre acontecerá. Kami-Hachi acha isso tudo bem estranho. Nessa época do ano, chuvas de meteoros que ocorrem em pequena escala são consideradas por meteoros. E se caso uma delas cair na Terra, esse papinho de banhar em estrelas só faria morrer com o impacto do meteoro. Não consegue compreender nem um pouco porque de alguém acreditar em algo tão infantil, nada científico desse jeito. O cérebro tem que estar na Disney. Ficando irritada, decide dar um boneco para que possa acabar com a vida do mesmo. Vai amaldiçoar Kami-Hachi para que o sangramento nasal nunca mais pare. No dia seguinte, Kami-Hachi comenta que os amuletos e coisas banais como essa nada funciona. Mesmo assim, todas as pessoas visitam o santuário. E o trabalho delas é ligar pessoas a divindades. Não consegue imaginar virando sacerdote. Ao olhar para o lado, encontra Yuna tentando oferecer um amuleto para uma garota que fala inglês. Não sabendo conversar, Kami-Hachi ajuda ela, ficando bem feliz com o presente misterioso. Kami-Hachi comenta que para ser uma sacerdotisa precisa aprender um pouco mais de inglês. Se caso queira, pode ajudá-la a falar inglês. Ela em nenhum momento pediu ajuda ao garoto, mas admite que dessa vez foi salvo e de agora em diante vai se esforçar para aprender inglês. De repente, uma forte ventania começa pelo local. Nos é explicado que as cordas foram deixadas pela mãe da garota. Não pode mais ver a sua mãe, mas sentem que formam um laço entre elas. Para elas, essa corda é como se fosse um tesouro. E de repente uma ave aparece e leva para longe o pertence de Yuna. Ela pede desculpas pela falta de cuidado que teve da sua parte. Amanhã vou ajudar Yuna a encontrar. As divindades estão com todas elas e tem certeza que vão dar um jeito. Kami-Hachi pergunta para saber o motivo que acredita tanto em divindades. Não sabe como pode ficar tão calmo assim, tendo algo tão importante assim como esse sendo levado ao vento. Na mente de Kami-Hachi isso não funciona assim. Os desejos não são realizados só por orar, independente de quanto reze. Não são as divindades de outra pessoa que vai realizar o seu desejo. Tem um breve momento de Kami-Hachi em um santuário passado. Só ela mesma pode fazer isso, mas explica que está errado. As divindades nunca abandonam aqueles que rezam para pedir ajuda. A Air quer que os dois não fiquem brigando. Yuna viu em pouco tempo que ele esteve no local já aprendeu uma coisa. Kami-Hachi não pertence a esse lugar. Ao entrar para casa, ele acha melhor que não se deem bem realmente para não ficar perto um do outro. De repente as garotas entram para dentro do quarto de Kami-Hachi. Encontram uma foto dele com a sua mãe na cama do hospital. Asahi pergunta para saber se o sacerdote falou algo sobre a vida de Kami-Hachi. Ela lembra que o mesmo explicou que Kami-Hachi perdeu a sua mãe, a única família que ele tinha, quando era muito jovem que cresceu em um orfanato. Agora ela sabe o motivo do garoto não acreditar em divindades. Deve ter orado o tempo todo para que salvasse sua mãe, isso não foi possível. Pelo desejo não ter sido realizado, as divindades e as outras pessoas farão seu desejo se realizar a Kami-Hachi. Provavelmente acredita nisso mais do que qualquer outra pessoa. Mesmo assim, sabe que vai dar tudo certo. Os dois são pessoas bem parecidas. Eles não são sinceros sobre o que sentem, então quer que não se preocupe. E no lado de fora, ele escutou tudo o que a Asahi estava falando. Enquanto isso, Kami-Hachi está o tempo todo procurando o laço. O garoto acaba caindo da árvore e sabe que não vai ser fácil encontrar esse amuleto para Yuna. Mesmo assim, não quer ser um covarde e vai continuar procurando. Yuna sai correndo para procurar a garota e encontra Kami-Hachi pedindo para que Yuna consiga encontrar o tesouro que pertence a ela. Ao se aproximar do garoto, está feliz que faz desejos em voz alta. Kami-Hachi pede desculpas pelas coisas cruéis que disse antes. Ela também pede desculpas por ter sido dura com o garoto. Agora sabe que tem um pouco do mínimo de respeito pelas divindades e aprova um pouco que ele mora no santuário. E as garotas acham que um belo casal pode estar formando. Yuna sai correndo pedindo para que fiquem quietas. Quando menos espera, a chuva de desejos aparece no local. Kami-Hachi fica fascinado com tal beleza, e mesmo assim continua não acreditando em algo assim. Mas Yuna pergunta para saber o que está vendo, não é lindo como se fosse um milagre? De repente, uma garota com poderes misteriosos pega o laço de Yuna e joga na cabeça da garota. E assim termina o primeiro episódio do nosso anime. Nos é apresentado o dono do templo. O senhor comenta que algum dia ele vai ter que se casar com uma de suas netas e assumir essa posição no santuário de Yamagami. Kami-Hachi fica surpreso e não entende o motivo que tem que se casar com alguém da família e assumir o santuário. Ele nunca havia dito nenhuma palavra sobre se casar com alguém. Elas também nunca ouviram falar. Kami-Hachi se aproxima porque decidiu se tornar um médico de qualquer maneira. Não vai assumir o controle do santuário.
Mas perante a isso não tem problema nenhum, ser um padre é um ótimo trabalho. Kamihachi pode fazer outros trabalhos. Todos sabem que essa não é a questão. Kamihachi de qualquer forma não concorda com a situação que se meteu. Saindo do local, o velhote acha uma pena o que está acontecendo, já que Kamihachi estava tentando entrar na Universidade de Kyoto. Ele estava planejando transferir Kamihachi para uma escola secundária que tem uma taxa de aprovação bem legal naquele outro colégio, mas acho que esse acordo acabou assim com a sua hospedagem de Kamihachi na sua casa. O garoto abaixa sua cabeça e vai ser uma grande honra fazer parte da família. O senhor está bem feliz, agora o futuro do Santuário Magami está garantido. Saindo dando risada do local, Kamihachi só precisa aguentar isso até entrar na faculdade. Tem certeza que ele acabará esquecendo tudo sobre esse negócio de casamento. De repente todas elas aparecem e vê Kamihachi ajoelhar no chão após conversar com seu avô. Anoitecendo, Yuna está bem irritada com a situação e jamais vai se casar com Kamihachi em toda a sua vida. Não tem o menor direito de fazer isso sem consultar primeiro. Ai acha que Kamihachi é um bom garoto, mas não pode se casar com ele já que não estão nem namorando. Todas elas concordam que é bem repentino. Yuna não sabe como uma pessoa assim como Kamihachi pode ministrar um santuário sem nem mesmo acreditar em deuses. A única coisa que tem que fazer é expulsar Kamihachi do santuário sem que ninguém perceba. De repente Kamihachi é obrigado a cozinhar para ver se acaba desistindo e pede para ir embora. Abrindo a geladeira, Kamihachi percebe que não tem nada para cozinhar. Sabe que com esses ingredientes jamais vai conseguir fazer alguma coisa. Ela já viu isso em algum mangá de culinária e vai dar um jeito nisso. E foi dito e feito, Kamihachi consegue fazer uma bela comida com poucos ingredientes. Após terminar, quer voltar para o seu quarto, mas Yuna obriga Kamihachi para que lave a roupa de todo mundo. Fazendo isso, elas ficam bem envergonhadas por conta do medo de estar lavando suas roupas íntimas. Após fazer isso, todas elas ficam bem impressionadas com a atuação do garoto. E a qualidade de serviço de Kamihachi fez em tão pouco tempo, e até dobrou as roupas. Mesmo assim ainda não acabou, Kamihachi tem que limpar o quarto de Ae, que é a missão mais difícil da casa. Ao chegar no local, Kamihachi não entende de onde veio toda essa bagunça que está no quarto da garota. É tanta coisa que não sabe nem por onde começar. Depois de um tempo, ele enfim conseguiu terminar e fazia séculos que ele não viu seu quarto tão limpo como agora. Agradece Kamihachi por ter limpo seu quarto. Aí acha que é bom deixar o garoto com ela, já que ele é bem prestativo. Mesmo assim, Yuna ainda não quer se casar com ele, mas tem muitas outras maneiras para se lidar com isso. Kamihachi escuta tudo e agradece por todo esse tempo que passou na casa. Não consegue fazer tudo isso e ainda ter tempo para que possa estudar. Tem que passar nos exames de admissão para a Universidade de Kyoto. Se não se tornar médico, não pode assumir esse santuário. E então está partindo em uma jornada para realizar os seus sonhos, indo embora para casa. Asahi acha que é dessa forma que vai acabar toda a jornada que tiveram. Percebendo que ele realmente está indo embora, Yuna não mostra nenhum tipo de compaixão com Kamihachi. Pegando o trem, Kamihachi mesmo assim continua estudando, mas as garotas enfim o seguiram. Yuna ficou preocupada para saber o que iria acontecer com Kamihachi se caso ele sumisse, e a culpa seria toda dela por ter expulso o garoto. Mesmo viajando, elas notam que Kamihachi não fica nem um minuto sem estudar. Deve ser por conta disso que ele quer se tornar um médico, para curar pessoas que têm a mesma doença que sua mãe. Seguindo o garoto, percebe que ele está indo para um local bem isolado e longe da cidade. Depois de um tempo, elas enfim chegaram até onde Kamihachi está. É um local bem cabreiro que tem apenas curvas no local. Yuna fica bem assustada que ele vai morar em um lugar como esse, graças a elas que expulsaram o garoto de casa por uma coisa bem infantil. De repente, Kamihachi aparece nas costas da garota e Yuna começa a jogar sal como se fosse doida. Ele está com diversas crianças no colo e com muita fome. Kamihachi pergunta para saber o motivo que todas elas estão no local. Mas logo atrás, uma garota aparece nas suas costas, perguntando o motivo que Kamihachi ter voltado tão repentinamente com 3 garotos à sua volta. Agora sabe que ele é realmente um matador de mulher e nos é apresentado Mahiru. Ela é administradora do local. Ela agradece por ter recebido Kamihachi na sua pousada, acha todas elas muito bonitas para o garoto. Sabe que tudo que ele faz é apenas estudar, isso é muito chato, mas ele também é muito fofo de vez em quando. Desde pequeno sempre copiava tudo que ela fazia, é por isso que ele está tentando entrar na Universidade de Kyoto, mas o verdadeiro motivo não é esse. Kamihachi fica envergonhado e pede para que pare de falar um pouco, isso já é o suficiente. Não entende o motivo que decidiu casá-lo, sabe que não tem como dizer não e não vai mais voltar para aquele lugar. Antes que termine essa frase, tampa a boca do garoto. Ela sabe que em breve Kamihachi vai ter que sair de casa, então trabalhou duro para encontrar um lugar que aceitasse Kamihachi, então quer que se certifique de estar se comportando da melhor maneira possível. As garotas notam que Mahiru é realmente bem fofo e se dá muito bem com Kamihachi. Quando menos espera, aparece Chirahi no local. Já faz bastante tempo que os dois não se falam. Todas elas ficam bem impressionadas já que o garoto se veste como menina. As crianças apresentam alguns brinquedos que acabaram de fazer e querem entregar para os seus pais. Mahiru comenta que esse local é uma hospedagem para crianças que seus pais têm lesão
lesões ou uma doença bem grave que impossibilita cuidar dos seus filhos, estão vendo de fazer guindaste para darem para sua família. Kamihachi não pode acreditar em um amuleto de boa sorte, leva muito tempo e provavelmente é um desperdício de tempo. Yuna não pode acreditar em algo assim de todos os amuletos de sorte. Os meus guindastes de papel são especiais, eles contêm o desejo de muitas pessoas. De qualquer forma, quer que esqueça que o idiota Kamihachi falou, vai fazer o guindaste de papel para todas as crianças presentes. Mahiro vê que todas elas são boas garotas e Kamihachi sabe que ela fala isso porque nunca morou com elas. Ao ver o trabalho das garotas, Kamihachi percebe que elas são um grande desastre quando se trata de artesanato. Yuna é muito lenta e todas as crianças ficam tristes que as garotas não estão ajudando em nada. Os guindastes de papel nunca são concluídos nesse ritmo. Vendo a cara da criança, Kamihachi fez diversos deles em pouquíssimo tempo. Ele está triste porque mal conseguiu estudar e não passa de um dia pesado de trabalho. Ao ver as crianças falando que isso realmente vai ajudar a sua mãe a melhorar, fica bem triste e lembra de quando fez isso para sua mãe no hospital. Kamihachi fala que certamente vai dar tudo certo, então não há o que se preocupar com tudo isso, apenas para acreditar no que aconteceu. Mahiro fala para todas elas que o guindaste de papel de Kamihachi é extremamente lindo. Quando era pequeno, ele fez dezenas de milhares de papel para sua mãe, então era melhor do que ninguém com as crianças. Agora todas sabem o motivo dele querer ser um médico, é para ajudar essas crianças. Shirahi sabe que de vez em quando ele pode ser uma pessoa bem desajeitada com as palavras, mas quando está preocupado ou com dor, ele está sempre ao seu lado. Kamihachi no fim de tudo é um cara legal, então Mahiro pede para que todas elas cuidem bem do Kamihachi. No final do dia, todas elas estão cuidando bem das crianças. Mahiro pergunta o motivo que ele abandonou seu harém de belas meninas e decidiu voltar para casa. Kamihachi lembra que foi obrigado a fazer todas as tarefas de casa e não tinha tempo para estudar, ficou cansado disso e decidiu voltar para casa. Mahiro sabe que isso não é tudo. Desde pequeno, Kamihachi sempre era capaz de fazer tudo o que queria, mas também sabe que a comunicação dele nunca foi ponto forte. Dito isso, Kamihachi acha que não é bem-vindo lá, e está errado. Elas vieram até o local porque estavam preocupadas com ele. Isso é prova disso. Mahiro lembra que Kamihachi nunca desistiu das tarefas. Desde quando era pequeno, sempre ajudava com os trabalhos domésticos. Voltando ao presente, Kamihachi jamais vai desistir de nada, vai fazer o trabalho sozinho. Vendo ambos conversando, os garotos percebem que eles fazem um belo casal. Kamihachi explica que não está apaixonado por ela e nem nada do tipo, tem apenas gratidão por ela. Ele sente muito por ter sido duro nessa manhã, sabe que não tem como voltar atrás nesse momento, vai fazer as tarefas que elas pedir para que faça. Yuna se aproxima do garoto e sabe que se caso ele tiver que fazer tudo, elas vão ficar bem preguiçosas. Todas vão cooperar e fazer o trabalho juntos. Neste momento, os viraram uma família. Kamihachi agradece, mas ao voltar para o santuário, vê que todas elas são péssimas no trabalho, faz todas as roupas caírem no chão. Em vez de limpar o quarto e encher o lugar de mangá, Yuna demora muito para fazer o café da manhã. Kamihachi não esperava que elas fossem tão inúteis assim e sabe que vai ter que fazer tudo sozinho. De repente, o senhor aparece no local e fala que isso tudo é bem agradável. Fica feliz em ver que Kamihachi realmente está se tornando o líder da família. O senhor vai fazer com que se juntem para a reunião de casamento arranjado. E todo mundo fica assustado com algo bem repentino. Se vocês gostaram, peço para que deixem um like para estar tendo a parte 3. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui, tamo junto, é nóis. Esse teste que precisa fazer tem que ser levado bem sério pelo Kamihachi. Mesmo aceitando, acho que a atriz não deve estar nem para o encontro nem nada do tipo. Quando menos espera, Azari está na sala de cabeça baixa esperando pelo garoto. Ela agradece profundamente por ter aceito o encontro arranjado com ela. O primeiro encontro é que ele vai até Azari, a terceira filha da família. Kamihachi tinha certeza que nenhuma delas estava afim desse tipo de encontro com ele, mas estava totalmente enganado. Azari está bastante animada e dessa vez Kamihachi vai passar bastante tempo com ela. O velhote não perde a oportunidade e se retira para que ele possa ter um pouco mais de privacidade. Kamihachi não tem escolha nenhuma a não ser aceitar, mas gostaria de saber se todas elas não têm problema nenhum com isso. Azari tem que fazer isso também, então achei melhor se divertir um pouco com esse momento. Ou será que ele também queria ter um encontro com todas elas? Kamihachi envergonhada acha tudo isso uma piada de mau gosto. Deixando tudo isso de lado, Azari se aproxima do garoto e finalmente tem um momento a só desde quando chegou no santuário. Começando a tirar sua roupa, Kamihachi não sabe o que ele está fazendo. Tem algo que ela sempre gosta de ter feito com ele, perguntando para saber o que é. Azari quer disputar uma corrida com Kamihachi, perguntando o motivo que gostaria de fazer algo assim. Ambos saem correndo pela cidade, Azari gosta muito da brisa da primavera. Kamihachi não entende como o encontro arranjado foi para uma corrida como essa. Kamihachi queria saber se ela gosta de sair correndo. Para ela, correr é como se fosse respirar. Kamihachi está surpreso entre as três irmãs. Azari parecia ser a mais brincalhona entre as três.
Ela acha tudo isso completamente injusto. Kamihachi não vai deixar uma garota do fundamental ganhar uma corrida de resistência. Depois de 2 horas, Kamihachi se encontrava desmaiado no chão e tô lascado como se fosse um velho de 100 anos de idade. Entrando em casa, ele não sabe o motivo de um encontro arranjado ser obrigado a correr uma maratona como se fosse prometida. Enfim, chegou a hora de tomar aquele banho. Ao entrar no banheiro, encontra a Azahri da forma que vê o mundo. Kamihachi fica tudo envergonhadinha, ela prefere deixar a porta aberta para que possa tomar banho. Ao acordar no meio da noite, está completamente ruim seu sono. Ao virar para o lado, Azahri está na sua frente e toma um susto. Não entendendo o motivo que ela está no seu quarto, ela quer continuar o encontro arranjado que foi prometido. Antes que possa dormir, quer que Kamihachi ajude a encontrar os 2 pés de sapato esse que está no santuário. Essa vai ser a última tarefa do encontro. Kamihachi acha que isso tudo não é considerado bem encontro, e sim quer que trabalhe para ela, mas ela quer que diga ao vovô que fizeram um encontro digno. Ao entrar no local, Kamihachi vê um completo lixão e isso vai ser uma dor de cabeça para que possa encontrar os sapatos. Azahri lê nos encontros que se acelera o coração. Esse é um armazém junto da garota. Kamihachi sabe que isso tudo só acontece em Mão-As, então quer que sossegue o facho. Quando menos espera, um forte vento começa e acaba trancando a porta e deixando os 2 presos no lado de dentro. Azahri diz que isso sempre acontece no armazém velho. Kamihachi não acredita no que está acontecendo, que esse tipo de coisa só acontece em mangá. Azahri não entende o motivo dele estar com tanto medo e estar trancado junto de uma bela garota. No entanto, ela está se tremendo toda. Kamihachi acha que ela deve ter medo de lugares apertados. Tentando se fazer de durona, não consegue. Pegando na cabeça da garota, diz que vai ficar tudo bem. Pode segurar nas suas costas caso seja com muito medo. Se agarrando nas costas do garoto ao amanhecer, ele enfim conseguiu arrebentar a janela para que ambos pudessem sair do local. Kamihachi decide que vai pular e abrir a porta para que possa ir também. Ao ver a mão do garoto, fica com um grande aperto no seu coração, mas ele não contava que a janela fosse tão alta assim para pular. Com medo, ele acabou fazendo isso mesmo assim, mas ele havia prometido que era para esperar somente um pouco e Azahri esperou bastante. Ao sair juntos do local, Azahri agradece pela ajuda e se não fosse, ele não sabe o que poderia ter acontecido. Kamihachi teve que correr para maratonar e assim acabou sendo trancado no armazém, encontro perfeito, mas no fundo ela ainda é uma garotinha fofa. Saindo do local, diz que isso não é verdade. De repente as garotas aparecem e vê Kamihachi na frente e toma um murro. Perguntando para saber o que aconteceu, ela diz que jamais vai esquecer o que aconteceu nessa noite graças ao Kamihachi. No dia seguinte ele tem que se encontrar com a segunda filha, que é Yuna, e não tem a menor ideia do que espera atrás dessa porta, mas ela está com uma forma bem angelical esperando pelo mesmo. Ficando bem envergonhada, Kamihachi não entende o motivo dela estar tão dócil assim. Caminhando, Yuna quer saber todos os interesses que o Kamihachi tem para que possam ter um bom encontro. Kamihachi gosta de estudar, entrando no quarto não sabe o motivo dela estar agindo dessa maneira. Sabendo que está fazendo algo estranho, joga Kamihachi no chão e pede para que faça um futuro herdeiro para o santuário junto com ela. Vendo que ela não quer fazer algo assim, quer que se acalme um pouco e respire para que possam conversar um pouco. Pedindo desculpas pelo que aconteceu, decide retocar a maquiagem. Kamihachi não entende o que está acontecendo no santuário, enquanto as garotas acham que a sua irmã está acabada. Kamihachi quer que elas parem de ficar bisbilhotando o encontro dos outros. Todas elas sabem que a sua irmã entrou em estado de pânico. Ela também quer que o santuário continue firme e forte. Kamihachi sabe que não precisa se casar com ela para salvar o santuário, que pode ser qualquer uma delas, mas na realidade as garotas sabem que Yuna basicamente oferece sacrifício para se casar com ele. É o único jeito que pode salvar as garotas. Ela está agindo dessa forma ultimamente. Elas ficaram bem preocupadas se ela não vai ter uma crise a qualquer momento. Perguntando para saber o que ela mais gosta, quer que se arrume para sair. Levando a garota para um local que só tem gatos. Ela fica bem animada, não esconde que gosta de gatos. Vendo que não pode ficar se divertindo por tanto tempo, tem que voltar o mais rápido possível para casa. Kamihachi comenta que todas elas estavam bem preocupadas com a sua irmã. Yuna está muito estressada pelo santuário. Yuna comenta que esse é o seu dever. Kamihachi está se esforçando para virar médico pelas crianças do orfanato. Ele sabe que o santuário é importante para ela, mas também é para as irmãs da garota. Então quer que relaxe e não fique desse jeito, preocupada à toa. Kamihachi decide que vai se divertir hoje e vai deixar os estudos para amanhã. Então ambos se divertem bastante com os gatos. Kamihachi não queria admitir, mas gostou bastante de ir e quer ir no local mais algumas vezes, entregando para ele um ursinho de pelúcia seu agradecimento por causa do garoto. Além disso, ela gostou muito do passeio que tiveram. Kamihachi acha que ela deve estar com algum problema na cabeça, geralmente não é assim. Sendo o encontro com a mais velha, acho que ela não vai comparecer. Entrando no quarto sem mesmo bater na porta, ele estava se trocando e Kamihachi ficou bem envergonhado. Esperando no lado de fora, Kamihachi está no quarto e percebe que ela não está mais lá. Saindo correndo atrás da garota, todo mundo está bem preocupado, além de ter deixado o celular em casa. Depois de um tempo, Kamihachi conseguiu encontrá-la. Ela pergunta para saber como conseguiu, e foi graças ao quadro que ela deixou no seu quarto. Kamihachi quer saber o motivo que não foi um encontro arranjado. Ficando envergonhado, agora tem certeza que ele queria para o encontro, mas na realidade
realidade não é isso que está acontecendo. Ela pergunta para saber se sabe o motivo que não foi, querendo saber se tudo é segredo feminino, mas como ele é um detetive tem certeza que algum dia vai conseguir acertar, já que Kamihachi está no local quer que aproveite junto o resto do encontro. Sendo juntos, ela se divertiu bastante, agradecendo por tê-la encontrado. Kamihachi nesse tempo todo achou que a Ena passava de uma cabeça de vento, mas a realidade não é isso, mas gostaria de saber o que ela está pensando. Virando para ele, pergunta se gostaria de se casar com ela. Kamihachi não entende o motivo que está falando isso do nada. Asahi até parece ser mais madura do que parece ser, mas ela é totalmente fofinha, então Kamihachi pode acabar gostando dela no futuro. A Yuna pode ser meio irritante, mas ela também mostra seu lado fofo de vez em quando. Ou será que Kamihachi gostaria de se apaixonar por ela? O garoto acha isso tudo ridículo, e ela fica bem triste ao ouvir isso do seu companheiro de casamento. Andando para trás, está perto de cair e começa a ter vários flashbacks na sua mente, que está se casando com as 3 garotas, e acaba acordando no mundo real achando que foi tudo um sonho. Ao acordar no dia seguinte, Kamihachi pergunta para saber se tiveram realmente algum encontro, respondendo que sim, foi bem divertido. Kamihachi não lembra se caiu ou não das escadas e nem da garota. De repente, nas suas costas aparece Yuna no local, que sentiu uma hora depravada vindo de Kamihachi, mas ela não lembra e pergunta se ele realmente caiu. O garoto não entende o que está querendo dizer com tudo isso, mas se ele tem tempo para ficar conversando, gostaria que ele fosse comprar um lanche com chá para todos comerem. E tem que ser da melhor qualidade possível. Kamihachi gostaria de saber se vai ter alguma visita importante para ter algo assim em cima da hora. Ela comenta que é de uma pessoa bem importante para esse santuário. Comprando as coisas para comer, escuta das 2 mulheres conversando que finalmente chegou a data do festival do santuário Amagami. As pessoas não andam visitando muito o santuário ultimamente e não sabem se vão conseguir comparecer essa vez. Ao chegar no local, o garoto fala que vai colocar o santuário Amagami à venda. Kamihachi não entende motivo para fazer algo assim. E também apresenta o mesmo Kitara Ishikawa, o líder do clã Kitara Ishikawa, que tem oferecido suporte ao santuário Amagami por muitos anos. Ele comenta que o nível atual dos visitantes de dinheiro entrando no santuário Amagami é simplesmente inaceitável. Vai ter que parar de investir por conta de estar dando muito prejuízo, mas ele não vai deixar as pessoas que moram no local desamparadas. Vai dar essa casa para que continue morando. Tem certeza que todas elas passaram por momentos difíceis, perderam a mãe e tudo mais, mas quando ela estava viva esse santuário estava sempre lotado. Seria normal receber mais de 1000 visitantes durante o festival, mas desde que ela deixou esse mundo o número de visitantes caiu drasticamente. Diria que são menos de 1/3 do que era antes. A mãe das garotas era muito frágil, tinha que cuidar das filhas e do santuário ao mesmo tempo. Ela não passava de uma mãe estúpida, morrendo de vontade de proteger a criança inútil como elas. Ficando estressado, aí pede para que não faça o que está pensando. Homem dá uma última cartada. Se continuar pagando as contas e o santuário que ninguém visita vai ser o motivo da chacota em toda Kyoto. Kamihachi pergunta se caso conseguir 5.000 visitantes, o que vai fazer pelo santuário. Se caso conseguir 5 vezes mais do que o auge desse local, pode ter uma chance. O garoto não sabe o que está pensando, mas esse número que Kamihachi está falando é um pouco infantil demais. Asahi fala que não é mais criança e que pode fazer algo assim. Olhando para a cara da garota de forma mortal, fica quietinha no seu canto. Aí sabe que é um pedido um tanto quanto ousado, mas gostaria de ter um pouco mais de tempo para que possa mostrar que realmente são capazes. Já que todos são dispostos a baixar a cabeça dessa forma, pode realmente dar uma chance para todas elas, mas não vai pagar nada pelo santuário. E se não receber 5.000 visitantes, vai levar a casa também, não apenas o santuário. Vocês estão pedindo um favor, então também tem que estar presa a perder algo em troca. Perguntando para saber se realmente tem certeza todas elas concordam, ou se era apenas um velhinho que saca do cano e apenas aceita o que está acontecendo. Saindo dando risada do local, vai aparecer no festival, espera que todas elas não se gabem do que está acontecendo. Esse caso for fechado não é para reclamar. Kamihachi gostaria de saber se arrumou briga com alguém perigoso. Asahi não sabe se todos vão conseguir trazer 5.000 pessoas para o santuário. Ae não lembra do que a sua mãe costumava fazer no auge do santuário, mas dado ao tamanho que Kamihachi acabou de falar, tem certeza que o mesmo deve ter algum plano em mente. Quando menos espera, o mesmo sai do local e encontra o garoto mexendo no computador. Olhando bem, nota que ele realmente está estudando para que possa ajudá-las. Ela meio que sente que Kamihachi no local pode realmente trazer 5.000 pessoas para o santuário. No dia seguinte, mostra para todas elas o que precisa fazer para que possam trazer 5.000 pessoas. Esses são discos do festival antigo. Depois de um tempo, o número de barracas caiu bastante. Antigamente, as pessoas nas ruas comerciais locais tinham barracas, mas perderam contato com eles depois que a mãe faleceram, e porque ele estava cuidando de tudo para elas. O vovô também não consegue organizar um grande festival com muitas barracas, então o número de barracas caiu drasticamente desde então. Mesmo assim, elas estão bem animadas e certamente vão conseguir administrar o santuário sozinhas. Tem certeza
certeza que vai dar tudo certo. Kamihachi acha melhor ir para o plano B. Vão utilizar o SOC Mod para adquirir o potencial da internet, trazer pessoas usando a mídia social. Yuna comenta que já tem um site para que possa mostrar um pouco mais sobre o santuário. Ao olhar para saber como é a página, nota que é da Idade da Pedra, não tem como a pessoa se interessar por algo assim. Se quiser chamar a atenção online, precisa de uma maneira de atraí-las. E assim as 3 irmãs agora são as garotas da campanha. Asahi sabe que esse cara está propondo algo assim e acha todas elas bem fofas. Kamihachi diz que é verdade, as 3 não sabem onde enfiar a cara depois desse elogio. Mesmo assim, quer que todas elas foquem no trabalho, só quer dizer isso. Isso é a maioria das pessoas pensam sobre elas, que é realmente fofas. Yuna é realmente contra isso. Sacerdotisa não pode fazer algo assim, além disso, ninguém vai querer ver a garota. Asahi pede para que deixe tudo com ela, a linda garota do ensino médio vai arrasar o coração de todo mundo, será o principal comerciante. Ao postar na internet, ela acha bem estranho que ninguém tenha curtido a sua foto. Kamihachi acha impressionante que ela realmente falou algo assim, mas deixando isso de lado é apenas uma foto dela aleatória. Ao ver a foto da Yuna está muito seca e precisa algo mais chamativo para o público. Depois de postar diversas fotos sem sentidos, Kamihachi acha melhor fazer algo para chamar a atenção das pessoas que frequentam o santuário e queiram ir para o festival. Asahi acha melhor que possa se exibir usando as roupas de sacerdotisas. Yuna pede para que não façam isso, não pode chamar a atenção das pessoas dessa forma. É incrivelmente rude com os deuses. Kamihachi pede para que não fale dessa forma com a sua irmã. Asahi fica bem estressada com toda a situação. Ela não está brincando com nada do que está acontecendo. Não é mais uma criança para se tratar dessa forma. Yuna realmente é um fracasso como sacerdotisa. Os deuses não são a única pessoa que se importa com o santuário. Ninguém vai para o santuário com esse modo de pensar teimoso. Kamihachi quer que pare de ficar brigando e de repente aparece um local com uma cara demoníaca para que fiquem quietos e parem de arrumar briga. Após jantar, Yuna fica tirando várias fotos de si mesmo e Kamihachi chega no local de forma repentina, perguntando para saber se fez as pazes com a sua irmã. Levando ela até a garota, percebe que ela realmente está fazendo diversos trabalhos e estudando para que possa arrumar o santuário. Kamihachi pergunta para saber se realmente acha ela um fracasso como sacerdotisa. Yuna responde que não e nunca pensou em algo assim. Enviando a foto para sua irmã, de repente aparece nas costas dando abraço na mesma. Começando a chorar, Asahi admira muito a sua irmã mais velha e de repente aí aparece no local também para abraçar a garota. Ao tirar uma foto das 3 irmãs, conseguiram em torno de 35 mil curtidas. Kamihachi nota que a estratégia que fizeram de mídia social deu muito certo. O próximo passo tem que fazer alguma oferta limitada. Precisam fazer amuletos especiais que só poderão comprar no festival. Já encomendou os desenhos para isso. Vão estar tudo pronto em 2 dias e quer a motivação das garotas. Dias se passaram e está batendo no quarto da E para fazer o designer do que foi prometido. Mesmo sabendo que ainda tem bastante tempo, tem que dar um jeito de entregar isso hoje para verem que realmente está adiantado. Amanhã de manhã é o verdadeiro prazo. Fez tudo isso para que apressasse logo. Ao anoitecer, acha que não vai dar tempo. Ao chegar no quarto da garota para trancar a mesa para que possa ir algo, ela não está no local e fica desesperado para saber o que está fazendo. Ela está vendo os peixes apaixonada e agora vê que isso é amor. Notando isso, vem uma grande ideia na sua mente. No dia seguinte, ela conseguiu entregar o esboço e todo mundo ficou bem impressionado com os desenhos exclusivos daí. A carpa simboliza dinheiro e sucesso, mas a palavra Koi pode significar tanto a capa quanto o amor, então vai tentar adicionar o elemento amor também. Os jovens que ficam o dia inteiro no celular podem realmente gostar. Kamihachi percebe que ela é realmente um gênio, mas ela passou muito tempo no seu próprio mundinho. Ele realmente não consegue tirar os olhos da garota nem sequer um segundo. Todas as meninas ficam impressionadas com o carinho que tá dando para ela, realmente parece ser o irmão mais velho da casa, mas não é. A E pede desculpas pelos problemas que causou e agradece por ter confiado na mesa esse tempo todo. No dia seguinte, todas elas estão bem impressionadas que o vídeo está indo muito bem e também tem produtos limitados. Todas elas acham que está tudo bem. Kamihachi pede para que espere um pouco. Ainda há um plano que será executado antes do festival, algo bem importante. Kamihachi marcou uma reunião com um grupo promocional para que pudesse fazer um grande festival. O garoto pede desculpas por estar incomodando, mas gostaria de ajuda de todas eles para que o festival seja um sucesso. Tem que trazer 5 mil pessoas para o próximo festival, ou terão que desistir do santuário. Não querem que isso aconteça, então pede ajuda de todos eles. Eles aceitam ajudar sem pensar muito. O santuário está com problemas, então vão ajudar, perguntando se isso é realmente em cima da hora. Na realidade está tudo bem. Estava em uma reunião justamente sobre o festival Magami esse tempo todo. Kamihachi achou que eles não ligassem mais para o santuário. É verdade que não tem ido muito para o festival esses últimos anos, mas sempre esteve em seus pensamentos. Não tinha ideia que o santuário estava em uma situação tão difícil como essa. Lamento por não ter percebido isso antes. Pergunta se vai realmente ajudar e todos aceitam. O santuário Magami está presente há gerações. Muitos deles têm ótimas recordações do local. Foi a última sacerdotisa que ajudou com os problemas. O santuário Magami guarda muitas memórias preciosas de todos eles. Então todos começam com um plano para que possa chamar a atenção do
do público. Ao sair do local, elas acham que realmente, como sua mãe havia dito antes, ela sempre dizia que a sacerdotisa tem que valorizar a conexão com aqueles que tem com os deuses. Acha que ninguém entendeu o que ela quis dizer naquela época, mas agora entendem. Até agora pensava que teriam que fazer tudo sozinhas, mas Kamihachi ajudou todas elas a pensar o contrário. Vão fazer o maior festival da história. No dia seguinte, todo mundo está bem animado para o festival e chegou a hora de trazer 5.000 pessoas para o local e salvar o santuário. Ao passar do tempo, vieram apenas 5 pessoas e muita gente está bem animada pela internet e não sabe o que pode ter acontecido de forma tão repentina. O pessoal do distrito comercial fez bastante propaganda. Se caso continuar desse jeito, não vão conseguir trazer 5.000 pessoas para o santuário de jeito nenhum. O garoto sabe que isso não faz sentido e deve ter alguma razão por trás disso. De repente, a Zahri aparece no local tendo más notícias. Uma pessoa criou um perfil falso informando para todo mundo que o festival havia sido cancelado. Agora Kamihachi consegue entender o motivo por que ninguém veio para o festival e tem que encontrar um jeito para reverter essa situação repentina. A Zahri não sabe como podem reverter essa situação, já que denunciaram sua conta original no Instagram e ela acabou caindo. Kamihachi sabe a pessoa que fez tudo isso. Ele está tipo num banco comendo e curtindo seu rolê e vendo o comentário do festival. O homem fala que a culpa é deles por terem sido mal educados com ele. Kamihachi está muito irritado com o homem e sabe que foi ele. Mesmo assim, ele não quer acreditar nisso tudo. Não deve acusar as pessoas sem ter provas. Todo mundo sabe que ele é a única pessoa que iria fazer algo tão maldoso assim. E Una fica perguntando para saber se é seu fim para todos que moram no santuário. Se esforçaram tanto juntos, dando um passo de cada vez e mesmo assim acabou não dando certo. Para o festival ser um grande sucesso e aconteceu isso de repente. E tudo deve acabar por causa de uma pegadinha idiota como essa. Ficando triste, ela está desanimada com ela mesma. Kamihachi tem um plano e não quer que desistam muito cedo. O garoto fez um grande planejamento para o dia de hoje. Se for para atingir a meta, eles vão fechar às 6 da tarde, ainda tem muito tempo para fazer isso. Então a chave é o período da tarde, período onde as barracas ficaram abertas e as pessoas podem ver as danças. Então o que escolhe é atrair a atenção de todo mundo. As garotas perguntam para saber se tem algum tipo de plano para fazer algo assim, e Kamihachi mostra para todas elas. Eu fico meio impressionado, eu não tem como isso dar certo. De repente o velhote aparece no local falando que isso deve dar muito certo, mas ela sabe que não deve causar problemas para as pessoas do distrito comercial. De repente eles aparecem no local e já estão trabalhando nisso tudo há muito tempo. Já que estão decididos, precisam começar a entregar panfletos. Kamihachi saindo correndo vai deixar o santuário para que as meninas comecem a tomar conta. Afinal, elas são as grandes estrelas desse festival. Todas elas ficam bem animadas com as palavras do garoto e ficam pensando que ele realmente faz o que quer sem pensar nos outros. Aí acha que as divindades vão ficar nervosas caso elas foram sendo das atenções. Mas o velhote está feliz, e certamente elas não vão ficar bravas com as garotas. Vão ficar muito felizes por elas estarem trazendo pessoas para o festival. O que importa é se divertirem com as divindades. O pessoal do comitê também vai se divertir bastante. Eles estão empolgados que até a última sacerdotisa vai conseguir ouvir eles. A cena muda para Kamihachi tentando chamar a atenção para o santuário, mas acaba percebendo que não tem ninguém interessado nisso tudo. De repente, Mahiru aparece no local. Vendo que ele está com essa cara empurrada, ninguém vai querer pegar os panfletos dessa forma. Começando a gritar até Shirahi aparece no local para ajudar o garoto com o festival e pergunta para saber o motivo que estão no local. Ele estava a caminho do santuário Magami, ouviu dizer sobre o problema que estava acontecendo. Conhecendo o Kamihachi, certamente iria tentar dar um jeito nisso tudo sozinho. Se caso quiser fazer algo, tem que confiar nas pessoas e não fazer apenas tudo sozinho. Chamando a atenção de todo mundo, de repente aparece garotos em um carro alegórico. Olhando bem toda a situação, eles achavam que havia cancelado por conta de ter visto tudo na internet, mas parece estar bem divertido. E no fundo o homem está bem irritado com toda a situação, já que eles estão conseguindo reverter a maldade que o homem fez. Vendo que ferrou, precisa encontrar algum jeito para que as pessoas não vão. Elas ficam animadas com o jeito de chamar a atenção. Tem que fazer um homem maldoso tratar de maneira certa as divindades, mas nem sempre tem oportunidades assim, tem que se divertir bastante, tudo com as divindades. Todo mundo nota que elas são bem fofas e certamente vão conseguir as 5.000 pessoas, mas quando menos se espera cai um toró. Uma tempestade repentina começou a cair por toda a área de Kyoto. A chuva e o vento continuarão fortes por um longo período de tempo. Kamihachi está bem triste com toda a situação, sai do local e certamente vai encontrar algum jeito para trazer as pessoas para o festival. O garoto nunca vai deixar isso acontecer, não vai acabar dessa forma. Aí fala que está tudo bem, a divindade pode até dar testes, mas elas nunca vão abandonar. As divindades vão dar a mão para os humanos que vivem a vida com grande esforço. Indo até o santuário, todas elas começam a rezar para que deem a mão para que possam fazer deste festival um grande sucesso. Kamihachi sai correndo enquanto a chuva engrossa cada vez mais. Parando na floresta, tem que ter algum jeito para que possa reverter essa situação. De repente o céu começa a ficar claro novamente. Deve ter acontecido realmente algum milagre.
Nesse momento, Kamihachi está com vontade de agradecer às divindades. Kamihachi consegue encontrar um belo local para que elas possam dançar e isso foi um grande sucesso. Diversas pessoas vieram e gostaram bastante. As árvores deixaram o local ainda mais bonito e os peixes são felizes com toda a situação. Isso lembra os festivais que tinha enquanto a sua mãe estava no local. Mas o que aconteceu hoje foi dado pelas divindades, as pessoas que auxiliaram. Ela tem razão, tem que se esforçar ainda mais para acontecer. A Zahri quer crescer ainda mais como a sacerdotista. Yona sabe que alguém se importa com as ligações entre as divindades humanas. Está chegando cada vez mais pessoas e estão querendo o amuleto e o caderno personalizado para a escola. Com um sorriso no rosto, sabe que dessa vez foi um grande sucesso. De repente, Mahiru aparece no local que também está ajudando a vender as coisas, mas ele está indo bem e junto com as meninas conseguiram fazer um grande sucesso ao festival. Ela sempre quis experimentar uma roupa de sacerdotisa. Ela está bem feliz por ter chegado bastante pessoas em tão pouco tempo, mas sabe que no final esse trabalho do santuário não é nada fácil. Kamihachi nem acredita em santidades. Desde que chegou no local, parece que só abusam da sua boa vontade. Tentam fazê-lo se casar com alguém da família, depois forçam a fazer tarefas de casa, encontros arranjados de casamento e agora esse festival. Estava tão preocupado preparando o festival que nem estudou direito, e agora está chegando ao seu limite. Mahiru então pergunta o motivo que ajudou as garotas. Ela estava certa que sentiu compaixão com ela desde o momento que viram, já que elas não têm mais mãe. Kamihachi fala que não foi compaixão, tudo deu errado depois delas se esforçarem tanto e não apareceu ninguém. Ela sabe que é bem a cara do garoto pensar algo assim. Ele havia dito que chegou no seu limite assim que chegou no santuário, mas vendo a sua cara, não parece ser verdade. Ao cair da noite, faltam 5 minutos para acabar e ainda falta uma pessoa para completar 5.000. A Zahri acha que não vai dar tempo, não tem mais ninguém para aparecer no santuário. De repente, um homem aparece no local falando que o tempo acabou. Pela cara de todos eles, parece que estão bem tristes, já que promessa é promessa, vão continuar dando apoio para o santuário. Kamihachi não entende o que está acontecendo. O homem sabe que se caso contar com ele, vai dar 5.000 pessoas. Agora ele acha que pode dar um pouco mais de atenção para esse santuário. Ele está contando para que consigam transformar os visitantes de hoje em visitantes regulares. Certamente nunca mais serão atrevidos de novo. Mal pode esperar para ver o que vai acontecer com o Santuário Amagami daí para frente. A cena volta para todos eles sabendo que foi tudo resolvido. Conseguiram trazer 5.000 pessoas para o grande festival. A Zahri sabe que desde o começo ia dar tudo certo. Kamihachi fala que ela pode admitir que está bem feliz. No final, nenhuma delas conseguiu acreditar que deu tudo certo. E foi tudo graças a Kamihachi. Agradecendo ao garoto, dá uma bitoquinha no mesmo. E ela acabou se empolgando demais com toda a situação. A cena muda para Kamihachi tentando estudar, mas toda hora vem na sua mente o beijo que recebeu de Jae. Ficando envergonhado, não consegue focar nos estudos quando lembra daquilo. Puxando o cabelo, fica se perguntando o que foi aquilo, não está preparado? Na sua mente vem apenas que Jae deve gostar muito dele. De repente aparece a Zahri no local que está vendo o que está pensando demais. Pergunta o motivo que está no seu quarto. Ela vê que é uma reação normal de um menino saudável. É difícil aguentar receber um beijo de uma garota linda e com belos volumes como a Jae. Vê que ele está distraído demais tentando focar nos estudos e não consegue fazer isso. Kamihachi não sabe o que ela sente em relação a ele. A Zahri pede para que deixe tudo com ela. A garota do fundamental, a Zahri, vai revelar como se sente. Kamihachi percebe que ela está querendo apenas diversão e mais nada. A cena muda para a Zahri perguntando para Jae o que ela sente em relação a Kamihachi, mas ela acha que o mesmo é uma boa pessoa. Falando para Kamihachi o que ela disse, o garoto acha que ela deve gostar bastante dele, pedindo calma. Quando uma garota fala boa pessoa, significa que ela não liga direito para o homem. Isso foi suficiente para o teto desabar, mas decide não demonstrar fraqueza. Se caso realmente for isso, agradece, mas ela comenta que isso também não pode ser o verdadeiro sentimento dela. Tem momentos em que não sabe o que ela está pensando, vão trazer à tona como ela realmente se sente, perguntando como. Comenta que quando uma pessoa está cansada e se sente encurralada, ela acaba revelando a verdade. Então vai cansar a garota fazendo ela correr até o seu limite. Kamihachi não entende de onde veio essa ideia repentina, e aí também está cansada e não entende o motivo por trás disso tudo. Vendo seus melões, Kamihachi acha que é uma bela visão para dar uma olhada. Estando bastante cansada, pergunta para saber o que ela acha do Kamihachi, mas ela quer apenas chegar em casa e tomar um banho. Vendo que ela realmente não liga para o mês, o Kamihachi sabe que não tem como ela ligar estando nessa situação. A cena muda para as duas no banho. Estando relaxada, pergunta para saber o que deu nela para fazer essas coisas logo hoje. É muito raro ser chamada para correr. Ficando envergonhada, pergunta o motivo que deu um beijo no Kamihachi. Concorda que talvez ele seja um pouco descolado e que é uma boa pessoa que se esforça bastante por elas.
mas ele ainda é o cara que estão sendo forçados a se casar. Gostaria de saber se ela realmente sente algo pelo garoto. Aí responde que é um segredo e elas vão ter que descobrir sozinhas. Conversando com Kamihachi, no final das contas, a Rin não conseguiu descobrir nada. Kamihachi não tem razão nenhuma em ficar encucado, parando pra pensar. Não deveria ter pedido isso para alguém mais novo do que ele. Afinal, esse problema entre os dois. Kamihachi vai tentar não pensar muito sobre isso. Perto de dar um cafuné na garota, ela consegue se defender, mas ela gostaria que parasse com isso. Kamihachi pede desculpas, ela lembrava bastante de uma criança do orfanato, acabou agindo dessa forma sem pensar. Agora ela tem certeza que Kamihachi a vê apenas como uma criança. Partindo pra cima do garoto, morde a sua orelha e Kamihachi fica sem entender o motivo. Isso é um segredo? Então sai correndo do quarto do garoto. Ficando envergonhado, vai ser mais uma noite, Kamihachi não consegue estudar. Enquanto isso, ela não sabe onde enfiar a cara depois dessa mordidinha. Não crendo que fez isso, Kamihachi gostaria de saber o que tem de errado com essas irmãs. Depois desses acontecimentos, no dia seguinte, Kamihachi não está conseguindo nem escovar os dentes direito, por conta de não conseguir parar de pensar no acontecido. Espera que Yuna continue normal. Ao ver a garota, percebe que ela realmente não está bem, perguntando o motivo que está sendo olhado dessa forma, não está escondendo nada. Kamihachi já sacou que ela é do tipo que não consegue esconder as coisas dos outros. Aí pergunta para saber o que está acontecendo e Kamihachi responde que Yuna está tentando esconder alguma coisa. Kamihachi sacou que ela é do tipo que esconde tudo. Aí fala que não tem problema nenhum em mostrar as coisas para Kamihachi. Ela jamais vai fazer algo assim, não sabe quando ele pode vazar essas informações. Kamihachi quer apenas para que faça o favor de não fazer essas coisas e meter o mesmo na jogada. Ao anoitecer, o garoto percebe que finalmente conseguiu terminar o estudo no horário certo e não sabe como isso foi possível. Ao sair do quarto, encontra Zahri vendo a sua irmã fazendo algum tipo de cerimônia. Kamihachi percebe que ela sempre é muito lenta em fazer as coisas. A garota sabe o que ela resolveu fazer esse ano. Amanhã é aniversário da garota, por conta disso ela está demorando para fazer o que realmente quer. Ela deve estar guardando para dar o presente. A sua irmã Yuna é péssima em guardar segredo. Vendo o quarto de Ae, percebe que ela está fazendo muitos ursinhos de pelúcia. Ela está fazendo pelúcias que simbolizam uma bênção. Diferente de Yuna, ela consegue fazer diversas coisas guardando segredo. Dá para ver que ela é realmente uma ótima aluna de arte. Logo após, as duas estão vendo para ver qual é o melhor presente, mas sabe que a Zahri vai ficar contente com seu presente. Começando a brigar, os dois presentes acabam quebrando. Kamihachi quer ajudar, mas a Zahri pede para que espere e aprenda. Vendo que precisa dar um presente, mas acabam ficando tristes por conta de terem sido destruídos, além de ser o aniversário dela e não conseguiram entregar o presente a tempo. Aí tem tantos bichinhos de pelúcia grandes para ela, dá para ver o excesso de amor que tem pela mesma. Yuna colocou todos os sentimentos em uma única coisa, com muito carinho. O amor que tem por ela é algo maravilhoso, falando que ama as duas. Logo em seguida acaba sendo abraçada e Kamihachi pergunta para saber se está convencida sobre o que aconteceu. A Zahri está feliz, o que importa é que elas fizeram essas coisas para ela. Ela pergunta para saber se Kamihachi não tem nada para fazer, então deseja um feliz aniversário para Zahri logo em seguida. Ficando envergonhada, agradece. Todos vão celebrar o amanhecer. Vão comer algo bem gostoso, altas horas da noite. Para fazer o presente estão bem cansadas. Mesmo ela tendo falado que não precisava, elas ainda gostam de entregar o presente. Vendo as duas, a Zahri pergunta se querem ver algo divertido. Ao olhar para dentro, percebe que Kamihachi consertou os dois presentes que iriam dar. Olhando para o lado, encontra Kamihachi dormindo ao chão com a boca toda babada e com o livro Como Consertar as Coisas em mão. Ao ver um papel em cima da mesa, Kamihachi deseja um feliz aniversário e todas ficam bem envergonhadas com a situação. Ao acordar, Kamihachi está tendo um sonho estranho que está sendo beijado pela Yuna como forma de agradecimento. Ao acordar, percebe que já deve ter sonhado algumas vezes. Logo ao seu lado tem um amuleto contra o mal. De repente, ele recebe uma mensagem de Mahiru perguntando para saber se ele está livre, mas a Zahri está querendo ajuda para colocar os botões na camiseta, e Aya quer ajuda a achar o próximo volume desse mangá em algum lugar. Aya quer ajuda para encontrar o próximo volume do seu mangá, então gostaria que ele lembrasse onde colocou quando limpou seu quarto. Ao entrar no quarto do garoto, percebe que ele não está no local. Ele foi se encontrar com Mahiru, então só deve voltar à tarde, e Yuna vê que as duas estão dependendo demais do garoto. Até deu um beijo na bochecha do garoto como forma de agradecimento. Ele pode até ter ideias erradas, mas a Ae não conseguiu se conter naquele dia. Enquanto isso, sabe que a Zahri deve estar aprontando alguma coisa nas costas de todo mundo, ficando bem envergonhada, não está fazendo algo assim, mas todo mundo sabe que é verdade, então quer que as duas se ajoelhem logo. Contato em excesso com o gênero oposto é algo que fere a dignidade de uma sacerdotista. Elas têm que tomar cuidado no quanto interage com Kamihachi. Dito isso, não sabe agir friamente como ela faz, tem que demonstrar direitinho a gratidão que tem por ele. A garota sabe que deve fazer isso por quando o garoto sempre ajudar. A cena muda para Kamihachi conversando com Mahiru, onde seu uniforme acabou sendo entregue na sua casa. O garoto acha estranho por conta estarem na férias de primavera e entregaram bem tarde.
Mahiru não precisava ter pedido para que viesse até sua casa, era só ter enviado por correio. Ela o chamou para o local por onde queria conversar com o mesmo, ficando bem envergonhado, ver que realmente é um garoto de bom coração e acha que Kamihachi também queria vê-la. Não sendo isso que Kamihachi quis dizer, pergunta para saber como está a vida junto à sacerdotisa. Kamihachi acha que está bem difícil, aí é uma cabeça de vento preguiçosa, tem que acordar a garota e limpar o seu quarto. Yuna é meio esforçada, mas ela é teimosa e bem lerda, se deixar algo para ela fazer, ela vai levar o dia inteiro. Aí acaba que Kamihachi sempre tem que fazer, e a mais nova é muito atrapalhada com as mãos para fazer qualquer coisa delicada. Não aguenta ver ela fazendo algo assim, então acaba tendo o que fazer. Essas três irmãs dão muito trabalho. Mahiru acha que ele está se achando demais, que elas não conseguem se virar sem o mesmo. Sabe que ficou muito otimista porque salvou o santuário, mas ele nunca parou para pensar que não pode se envolver no problema da família dos outros. É legal querer ajudar, mas está apenas satisfazendo o seu ego. Vendo ele bem envergonhado, fala que precisa encarar as garotas como iguais. Esse é seu lado ruim, mas também pode ser um lado bom. Kamihachi vai se formar na Universidade de Tóquio e virar um médico, então não tem muito tempo para ficar se distraindo. Quer deixar essa vontade para quando quiser realmente ajudar alguém. Kamihachi vê que realmente tem coisa que precisa fazer. Tem que manter todas elas distraídas desse papo de casamento e manteve um pouco mais de distância entre as duas, até que um dia vai virar um médico para ajudar o orfanato e recompensar Mahiru por tudo o que ele fez. Andando, gostaria que emprestasse seu ombro por um minuto. Fazendo massagem, pergunta para saber se está gostando, respondendo que sim, não entende o que está rolando. Vendo que ela quer ajudar demais, pergunta o motivo que está fazendo isso, mas ela quer apenas mostrar sua gratidão. Mas o garoto lembra de ter escutado isso nos seus sonhos, sabe que estão dependendo muito do garoto. Ele está vendo que as roupas são igual do seu sonho, sendo apenas isso, de repente acaba sendo empurrado e por sorte Kamihachi coloca a mão na frente, tacando um salto e decide ir embora. Deixando ele ir na frente, tem que eliminar logo essa impureza do seu corpo. E bom, se você gostou, meu mano, peço humildemente para que você deixe seu like e se inscreva no canal. E bom, vejo você na próxima parte. Valeu, falou e fui, tamo junto, é toys. Logo em seguida, Kamihachi fica se perguntando para saber onde está. Nunca viu esse santuário em toda a sua vida, mas algo vê Yuna com uma cara de idiota olhando para a frente. Ao anoitecer, encontra ela na frente do mar sozinha. Não entende o motivo que ela está tão surpresa. Deitado, está com uma péssima sensação perante a isso. Pedindo calma, ele está dormindo com as três. Não sabe como isso pode acontecer e nota que realmente é um sonho. E acorda logo em seguida pedindo para que dê um tempo. No dia seguinte, todos eles estão comendo. Enquanto está comendo, Yuna comenta que vão para o santuário Tsugami. É um local fantástico, um santuário bem maior do que o deles, e onde a mulher que ensinou que sabem hoje mora. O número de visitantes aumentou bastante depois do festival, o que é ótimo, mas não tem pessoas suficientes para atendê-los. As aulas vão voltar a partir da semana que vem. Quer pedir conselhos para ela como administrar o santuário? As garotas perguntam para saber se gostaria de ir com elas. Vendo o que está acontecendo, Kamihachi se recusa firmemente para não ir. Seu sonho que teve foi uma premonição, então tem que pedir que isso aconteça. Se recusa a ter um futuro decidido por um sonho bobo como esse, quer decidir o seu próprio futuro. Quando menos espera, o velhote aparece no seu quarto pedindo um favor para o garoto. Ele vai pedir para que leve alguma coisa importante para o santuário. Logo não é mostrado o que é. Ao chegar no lugar, Kamihachi acha que o futuro não vai ser mudado tão facilmente assim. A cena muda para a garota sendo chamada, que a sacerdotisa enfim chegaram no santuário. Nesse caso, gosta de preparar 4 xícaras de café, mas ela sabe que tem apenas 3 pessoas, mas a mulher diz que não tem problema. De repente, Kamihachi aparece no local que foi entregar uma coisa para as garotas. Ao entregar, elas ficam bem assustadas que nessa caixa está escrito espíritos maléficos. Acho que deve ter algum monstro selado dentro dessa caixa, não sabendo o que é. O avô das garotas falou que para trazer de forma rápida. De repente, a garota aparece no local pedindo para que fiquem calmas. Ela se apresenta como sacerdotisa senhor do santuário Tsugami, se chama Yomiko. Kamihachi pergunta para saber se existe hierarquia quando se trata de sacerdotisa. Asahi comenta que é uma sacerdotisa superior à terceira mais alta. Ela é muito importante para todas elas. Yomiko tem o cargo de treinar sacerdotisa. Ela que ensinou todas elas o que sabe hoje em dia. De qualquer forma, tem que fazer algo para a caixa que Kamihachi trouxe. Yomiko responde que está tudo bem, quer que deixe isso tudo com ela. Kamihachi começa a sentir uma aura poderosa vindo da garota. Ela deve ter algum poder espiritual. Abrindo a caixa, percebe que foi por pouco. E se tivesse passado mais um tempo, teria passado a data de validade. Eram apenas doces a Tsuhi. Kamihachi percebe que acabou sendo enganado. Eram apenas doces e Kamihachi percebe que acabou sendo enganado pelo velhote. O velho o assustou por nada e agora está bastante irritado e vai pagar pelo que fez. Então decide que vão comer os doces todos juntos. Kamihachi percebe que essa mulher que treinou as 3 irmãs. Ela fala que o santuário ocultou a divindade da lua Tsukuyomi. Ele possui uma longa história. A lua ilumina a escuridão. O santuário oferece bênção que ajuda a guiar pessoas preocupadas. E tem a lenda que diz que o santuário torna sonhos realidade.
É a lenda do arco-íris sonhando da lua. Em uma noite onde a lua está grande e alta no céu, se andar por cima da luz do arco-íris, seus sonhos se realizarão. Isso é o que a lenda diz para todos. Mesmo assim, Yuna tem uma coisa importante para perguntar à garota. Graças ao festival, a quantidade de visitantes aumentou e está difícil de discutir com todos. Gostaria de pedir alguns conselhos sobre o que deveriam falar sobre o festival. Ela entendeu a situação e vai ajudar as garotas. Ela decide que vai ajudar Yuna primeiro, mas ela pede para que não seja chamada de mestre por conta de não soar fofo. Tem que ser chamada de Yumiko. Abraçando a Zahri, percebe que ela está mais fofa do que antes, mas ela percebe que a Zahri cresceu bastante também desde a última vez que a viu. Vendo a situação, Kamihachi pergunta para saber se realmente essa é a pessoa certa para pedir conselhos. Ela reservou uma estadia, uma pensão com fontes termais para que elas relaxem, então quer que aproveitem o quanto quiserem. Elas perguntam para saber se Kamihachi não vai ir com elas. Kamihachi tem que estudar e não pode dar o luxo de se divertir, mas a mente do garoto não vai deixar que o sonho se realize. Por hora tem que ficar longe do santuário. Ao olhar para o lado, pergunta para saber se vai acontecer alguma coisa. Yumiko responde que não, é só que as sacerdotisas fazem todos os dias, oferecer sua gratidão dos dias para divindades. Apenas Yumiko consegue treinar tantas pessoas. Kamihachi não fazia ideia que ela era tão incrível assim, mas sabe que seria bom se o santuário Amagami conseguir ser assim também algum dia. A Zahri tem certeza que vai. Afinal, são discípulos de Yumiko. Vendo que a Zahri é muito fofa, começa a acariciar a garota por conta dela ter se tornado adulta, pedindo para que pare com isso. Sabe que não merece ser tratada assim. Ela ficou feliz em ver o rosto das três hoje. Kamihachi fala que tem algo que o deixou bem encucado, porque está evitando responder o pedido das garotas. Ela nota que Kamihachi percebe muito bem as coisas, mas não tem intenção nenhuma em aconselhá-las, perguntando o motivo por trás disso. Ela responde que o santuário é muito dever para todas elas, mesmo assim quer que dê conselhos, querendo perguntar uma coisa. Gostaria de saber se realmente estão preparados para servir o santuário para sempre. A Zahri e Yuna logo estarão nas provas de admissão. Aí logo vai precisar pensar no que irá fazer depois da faculdade. Servir as divindades é o único caminho que existe na vida. Precisam pensar qual é o sonho delas, antes de querer trilhar esse caminho. Por agora tem que se retirar. Yuna já está decidida do que vai fazer no futuro. Pelo bem da sua família de agora, pelas pessoas que veem a cultura e acima de tudo pelas divindades. Está preparada para servir. Então quer a ajuda de Yumiko para administrar o santuário. Ela responde que as coisas não funcionam dessa forma. Não pode ser só por causa de um senso de responsabilidade. A Zahri comenta que são sacerdotisa por completo agora. Não tem nada para se preocupar. Ela pergunta para saber se vai ficar tudo bem se não ajudasse. Ela sabe que aí deve ter algo para dizer. Se não tem mais nada para dizer, vai sair do local. Kamihachi acha que ela está sendo um pouco fria com as garotas. Ele acabou de se mudar para a casa delas, mas consegue ver muito bem como elas amam o santuário. Você acha que conhece elas por muito mais tempo do que ele, então deveria entender isso muito bem. Se isso é o que está dizendo, pergunta para saber se realmente entende o que ela está falando. A presença do garoto tem imenso valor na decisão da existência do santuário Amagami. Se caso ele se recusar a se casar, será difícil para o santuário continuar existindo. Acha que ele não deve estar pensando muito nisso. A luz da lua ilumina a escuridão. Ela guiará gentilmente os seus problemas. Quer que aproveitem e pensam muito bem sobre o futuro. E diga o que realmente desejam na próxima manhã. Na tardezinha, para descontrair um pouco, a Zahri quer ir para as termais. Aya quer que todas elas vão na frente sem ela. Kamihachi vai voltar para casa, tem que estudar para realizar o seu sonho, mas não pretende pegar os santuários delas. Saindo do lugar, de repente Yuna acaba caindo na sua frente. Percebe que ela está com uma cara de idiota igual do seu sonho. A cena muda para a garota conversando, onde ela está em dúvidas para saber qual das três garotas vai ter a pessoa adequada para levar o santuário Amagami para o futuro. Perguntando para saber se está tudo bem, a irmã comenta que ela entrou em modo depressivo. Yuna leva tudo a sério demais, até um pequeno erro deixa ela bem para baixo. Kamihachi não esperava por isso. Ela é frágil mais do que imaginava. Kamihachi sabe que nessas horas a entrada da irmã mais velha seria perfeita, mas ela não está no local. A Zahri acha que Kamihachi sabe o que a Aya foi fazer. Ela entrou no modo desaparecido. Então a Zahri decide entrar no modo maratona para sair para procurar a garota. Kamihachi pergunta para saber o que vai fazer com Yuna, mas ela responde que vai deixar a mesa no cuidado do garoto. A Zahri também tem que ficar um pouco sozinha para refletir. Kamihachi fica se perguntando o motivo que vai procurar sua irmã estando no modo desse jeito. Perguntando para saber se está tudo bem com ela, só tem que descansar um pouco para ficar bem logo. Kamihachi sabe que é o que uma pessoa que não está bem falaria. Mas ela comenta que não tem que se preocupar com ela, mesmo oferecendo diversas coisas, ela não consegue fazer nada, e percebe que realmente não passa de uma sacerdotisa terrível que nem a sopa quer. Kamihachi pede para que não fique tão para baixo assim.
Ela sempre toma liderança e se esforça pelo santuário. Isso é porque ela ama o trabalho como sacerdotisa. Ela não acha isso, faz apenas o que a sacerdotisa deveria fazer. As suas vontades não têm nada a ver com isso. Kamihachi quer que ela espere um pouco para comprar uma lata de sopa de feijão para a garota tomar. Na sua mente, vem ela falando com suas vontades não tem nada a ver com isso. Kamihachi sabe que elas nunca conseguiram falar direito o que realmente sentem, mas gostaria de saber qual é a razão suficiente para tentar trazer os discípulos que treinaram desistir do seu sonho. Voltando para o local, vê que Omika está o tempo todo observando a área, perguntando para saber o que está fazendo. Voltando para Mata, está apenas passeando pelo bosque. Quando menos se espera, Yuna não está no local e sai para procurar a garota. Depois de um tempo consegue encontrá-la, que está perto de um riozinho, pedindo para que não entre com a roupa, começa a se despir na frente do garoto. Mesmo assim, ela sai andando sem rumo. Kamihachi impede a garota, mas ela quer ficar debaixo da cachoeira e retreinar na sua mente. O garoto gostaria que ela parasse com isso e sem querer pega nas suas partes macias. Após apanhar, ambos voltam para casa e Kamihachi estava apenas tentando consolar a garota por conta dela estar esquisita o tempo todo. Fica falando o tempo todo que quer virar um médico e não vai se casar com nenhuma delas. Vai ficar gastando seu tempo em vez de estudar. Nunca pediram a ajuda do garoto dessa forma, e Yuna quer que esqueça logo. Para começo de conversa, você tá achando que são felizes em ter o garoto só porque ajudou um pouco com o santuário, gostaria que ele tirasse o cavalinho da chuva. Ele deve achar que as outras gostam do mesmo, mas é mentira. Quer que pare de se achar só porque tem um rosto bonito. Ficando estressado, quer que ela fique quieta, sabe que é presunçoso, que ajudou elas apenas para se sentir bem e se achar. Está fazendo isso tudo porque quer, então se desculpa. Pergunta para saber se tem algum problema. Yuna começa a dar risada do garoto, não sabe como ele consegue gritar essas coisas tão vergonhosas como essa. Yuna está sentindo meio idiota por ter ficado desanimada. Repetindo as palavras do garoto, pergunta para saber se tem como pensar desse jeito idiota também. Rindo ainda mais da cara do mesmo, assim termina o grande episódio. A cena muda para Zahir, que depois de correr bastante, finalmente chegou em casa para que pudesse conversar com as suas irmãs. Ao olhar para Yuna, nota que ela está toda animadinha de novo e seu modo depressão foi desativado. Ela sabe que não pode ficar deprimida para sempre. Kamihachi pergunta para saber se já encontrou a irmã mais velha. O garoto nota que ela realmente esqueceu de procurar a garota. Mesmo assim, ela quer que fique calmo. Certamente aí vai encontrar o caminho de volta para casa, então quer que não se preocupe dessa forma. Kamihachi percebe que as duas estão muito despreocupadas com a sua irmã, mas elas também não entendem o motivo que Kamihachi está tão preocupado com ela. Azari acha que ele deve estar gostando um pouco demais da Ficando envergonhado, responde que não é nada disso. Yuna lembra o garoto que a sua irmã é adulta, não tem que ser protetor com ela, certamente sabe do que está fazendo. Kamihachi entende, então vai voltar para casa. No caminho de volta para casa, percebe que só consegue ver as coisas de forma objetivamente. Isso significa que não conhece elas de verdade. A cena muda para na beira do rio. Kamihachi pergunta para saber o motivo que ainda está no local até tão tarde. Kamihachi sabia que ela estaria no local se o sonho dele se realizasse. Aí pergunta o motivo que ele estava procurando. Kamihachi fica bem envergonhado, acha que uma garota ficar sozinha à noite assim é muito perigoso. Ela percebe que o garoto é realmente muito gentil. Kamihachi está falando apenas de uma coisa que faz parte do senso comum das pessoas. Aí se aproxima do garoto e percebe que o cálculo do mesmo está errado. Kamihachi não entende como ela consegue perceber só dando uma olhadinha no seu caderno. Kamihachi nota que ela está usando a base na cabeça para fazer o cálculo, então pede para que olhe novamente essa parte. Kamihachi nota que realmente está errado, mas o garoto agora tem certeza que ela é uma pessoa incrível. Ela estuda artes e além disso tem um ótimo senso de designer. É ótima em matemática mentalmente. Ela é muito boa em muitas coisas, então fica impressionado com a mesma. Ela comenta que é porque estudou muitas coisas diferentes quando era mais nova, já que ela conseguiu aprender tudo isso apenas estudando, ainda é algo impressionante. Kamihachi gostaria de saber se ela tem alguma outra coisa que é boa em fazer. Buscando a sua memória, ela comenta que também é muito boa em arranjos florais e artes marciais. Kamihachi fica bem impressionado que ela também é boa em artes marciais, isso é algo incrível. Se ela tem tantas habilidades assim, pode escolher qualquer coisa para o seu futuro. Aí eu gostaria de saber o que ela do futuro faz a vida. Será que vira o design ou será que uma matemática? Ou possa ser que casou com um garoto a qualquer herdou santuário, isso também pode ser possível. Olhando para Kamihachi, pergunta para saber qual futuro ele acha melhor. Kamihachi não entende o motivo de estar perguntando assim de forma tão repentina, já que ele terminou de estudar, acha melhor que voltem para casa. Quando menos se espera, o vento fica ainda mais forte. Segurando a garota que tome cuidado, ambos acabam caindo no rio. Perguntando para saber se está tudo bem, apenas Kamihachi acabou se molhando.
Ela pede desculpas por ser tão desajeitada, mas ele sabe que não foi culpa dela por ter caído no riacho. Ao chegar em casa, Kamihachi acaba voltando para a pousada para que possa esquentar o seu sangue. Yuna achou que ele já teria voltado para casa, não entende o motivo que ele está usando a sauna do quarto para que possa tomar banho. Aí comenta que o banheiro público estava fechado, então não teve outro jeito. Se caso ele continuasse molhado, iria acabar pegando resfriado. Então achou melhor que ele tomasse um banho no banheiro que elas escolheram. Yuna pergunta para saber se não tem nada acontecendo entre os dois. Aí responde que não tem nada acontecendo, mas nota que parece que Yuna está com uma cara bem melhor do que antes. Acho que deve ter acontecido alguma coisa entre os dois. Yuna fica bem envergonhada e fala que definitivamente não aconteceu nada entre eles. Então decide que vai comprar uma bebida. Ambas sabem que deve ter acontecido alguma coisa, mas ainda assim a Zahir não entende como os dois acabaram caindo no rio. Ela se sente mal pelo que aconteceu com o garoto. Ao se aproximar de sua irmã, pergunta o motivo que não vai tomar um banho com o garoto, com pedido de desculpas. Enquanto isso, Kamihachi está tomando um belo banho, e de forma bem repentina aí aparece um local. E logo ele fica imaginando diversas outras coisas para se esconder, mas ela foi apenas para emprestar o shampoo preferido para o garoto. Perguntando para saber o que está fazendo, Kamihachi fica bem envergonhado por conta dela ter ido apenas para emprestar o shampoo. Kamihachi comenta que estava pensando que ela iria entrar no banho junto dele. Aí percebe que ele é realmente bem taradinho. Ao sair do banho, sabe que não vai deixar as coisas continuarem dessa forma. Está deixando acontecer como no seu sonho. Tem que avançar pelo menos um pouco no estudo. Ao olhar para o lado, percebe que aí está no local demorando para escolher a bebida. Após terminar, pergunta para saber quanto tempo vai demorar para comprar uma bebida qualquer. Ela comenta que está difícil de encontrar o que vai beber. Está com vontade de tomar qualquer bebida. Mas ela lembra de uma pessoa falando no seu passado que ela não deveria pensar muito, a vida dela já foi decidida por completo. As habilidades que ela precisa, seus amigos, até a pessoa com quem vai se casar, vai preparar tudo para ela. Kamihachi decide escolher para a garota que ela vai tomar. Ela ficou bem impressionada e Kamihachi finalmente entendeu. Kamihachi percebe que ela é como uma criança perdida, parece uma adulta, tem um espírito livre, mas sempre tem medo e hesitação de alguma forma, então quer que ela não se preocupe. Se caso sumir, vai atrás da garota para que possa encontrá-la imediatamente. Se caso se perder, vai o guiar. Então quer que não deixe tão preocupado. Saindo do local e fica bem contente com essas palavras. Correndo atrás do garoto, coloca refrigerante na sua roupa e logo em seguida acaba tomando um susto. Ele não entende o motivo que fez isso do nada. Ela não sabe, mas vê na cabeça que ele seria o tipo de namorado controlador, então ela acabou não gostando nada disso. Então quer que fique com seu suco, vai escolher outra coisa sozinha. Percebe que ele ainda anda muito atrevidinho para sua conta. A mais velha da casa é ela. Kamihachi fica bem envergonhado com a situação, já que a garota está bem animada, não pode fazer muita coisa. Logo em seguida, Zahir fala para Kamihachi ter um grande espaço ao lado da sua cama. Yuna dá uma bronca na garota para que pare de ficar falando besteiras. Yuna se opõe a dormir no mesmo quarto que o garoto. Nunca se sabe o que ele pode fazer com todas elas. A Zahir sabe que Kamihachi não tem coragem de fazer safadezas com elas. Não tem com quem se preocupar. Kamihachi acha melhor dormir dentro do armário. A Zahir tem uma ótima ideia para resolver a situação. É só nenhum deles dormir. Yuna fala que ficar acordado até tarde faz mal para a saúde. Além disso, sabe que amanhã tem que conversar com a professora sobre o futuro. Kamihachi pergunta para saber qual é o sonho das três, afinal de contas. Não entende o que vão dizer para Yumiko. Kamihachi quer dizer que são uma espécie de família agora, então ele gostaria de saber também. Todas elas ficam bem impressionadas com as belas palavras de Kamihachi. Elas acham melhor não ter nenhuma conversa séria nesse momento, então decidem fazer uma guerra de travesseiro. No dia seguinte, Kamihachi está dormindo no lado de Yuna e aí, ao sair do quarto, encontra a Zahir que está mexendo no celular. Se assustando, ela acaba deixando o celular cair ao chão. Percebe que ela estava vendo o colégio. Ela comenta que a escola é famosa por corredores. Ela recebeu uma oferta de recrutamento deles no ano passado. A partir do próximo ano, a Zahir decide que vai morar sozinha em Tóquio. Kamihachi pergunta para saber se ela vai deixar o santuário e ela responde que sim. Ele gostaria de saber se ela contou para sua família, mas ela disse apenas para o seu avô. Sabe que ela não falou nada para suas irmãs mais velhas. A Zahir sabe que elas amam demais e se preocupam também, e dessa forma elas não vão ter que se preocupar, então quer que eu mesmo guarde esse segredinho. Ao pegar na bochecha da garota, percebe que ela não mudou em nada. Ela simplesmente não pode contar a eles porque tem medo de que sejam contra, mas elas vão apoiar. Kamihachi pode dizer a elas. A Zahir comenta que está errado. Ela sabe que as suas irmãs vão apoiar, é por isso que ela não pode contar para elas. Kamihachi pergunta para saber se ela vai contar para Yumiko sobre os planos futuros depois disso. Ela precisa contar o quanto antes para suas irmãs. A Zahir não quer fazer algo assim, caindo ao chão, tira diversas fotos do Kamihachi. Ela tem diversas provas, então quer que não fale esse segredo. Kamihachi fala que os sentimentos que ela tem entende que é uma coisa delicada e não quer que outras pessoas se envolvam, mas ele se recusa e pede para que ela conserte logo a Yukata. De repente as garotas aparecem no local e ela sai correndo o quanto antes, perguntando para saber se ele fez alguma coisa para sua irmã. Kamihachi responde que não. O garoto comenta que tem duas coisas que precisa contar. Primeiro, acabou empurrando a Zahir ao chão e viu Yukata. A Zahir planeja ir para uma escola secundária no Japão
Japão e morar sozinha, elas sabiam que algo estava acontecendo. Saindo do local, pergunta o motivo que não falaram para a garota. Elas não são intrometidas como um certo alguém. Azahri sempre foi teimosa e ruim em se expressar, mas ela sempre foi muito trabalhadora e capaz de fazer qualquer coisa sozinha. O trabalho é cuidar dela e torcer pela garota, seja qual for a escolha que ela fizer. Kamihachi pergunta para saber se realmente é isso que elas querem fazer. Elas querem ouvir vindo da boca da garota. Quando ela for, realmente vão sentir muita falta dela. A cena muda para Azahri, que está correndo novamente e percebe disso. Precisa se expressar e se tornar uma adulta que possa viver sozinha. Logo em seguida, nas costas dela, aparece Kamihachi falando que é só contar para suas irmãs. Azahri havia dito para que ele mantivesse segredo. Kamihachi pede desculpas, mas ela tem que contar para sua família que tanto ama. Se caso ela for sem dizer nada, acho que vai doer bastante. Saindo do local, elas perguntam para saber se realmente iria para o local sem contar para as duas. Se isso aqui realmente quer fazer, vai para a garota sem pensar duas vezes. Sempre esse barbante vai estar com ela, para que possam se manter conectadas. Não importa a distância que estejam, não importa o que o futuro reserva, não vão permitir que os laços se quebrem. Azahri comenta que não vai mais para Tóquio. Ela é tão bonita que, se caso parar de aparecer, de todos os novos adoradores que ganharam, vai para uma escola próxima o suficiente para estudar de casa. Então quer que fiquem juntos para sempre. Abraçando a garota, todas elas estão bem felizes. Voltando para casa, ela percebe que está sendo carregada pelo Kamihachi. Ao acordar, notou que ele não passava de um irmão mais velho meio chatinho, mas ela realmente gosta muito disso. No dia seguinte, Kamihachi não sabe o que está acontecendo, não entende o motivo das garotas estarem mais velhas. Azahri está com 20 anos, é uma adulta por completo. Yuna lembra que ela ainda está na faculdade, então não é uma adulta se caso não tiver um emprego. E aí sabe que mesmo quando tenta ver adultos, alguma coisa nunca muda. Por sinal, amanhã é um dia muito importante. Aquele dia prometido, Kamihachi pergunta para saber do que elas estão falando. Azahri acha que ele deve estar dormindo e não prestando atenção. A ideia foi de Kamihachi. Assim que terminasse, receber certificado de médico e sacerdote. Iam se casar. Logo em seguida, Kamihachi acorda e as garotas perguntam para saber o motivo que ele está dormindo tanto. O garoto percebe que tudo não passou de um sonho. Perguntando para saber qual é esse sonho, Kamihachi diz que não é nada. A cena muda para Mahiru conversando com Yumiko, onde ela agradece por ter recomendado Kamihachi para o santuário, mas ela acha que isso não foi nada demais. O santuário Amagami tinha acabado de falar que está procurando alguém para se casar e entrar na família deles, mas o destino mesmo assim é bem curioso. As crianças que criaram vão criar um dia uma família. Mahiru conheceu e conversou com as garotas há pouco tempo atrás, mas elas são boazinhas e adoráveis. Chega a ser um desperdício deixá-las com Kamihachi. Yumiko nota que Mahiru realmente está parecendo uma mãe, mas isso também serve para Yumiko. Ela não sabe dizer se serviria para ela. Gostaria que ela contasse como eram as coisas com ela e as meninas antigamente. Nos é mostrado um pouco mais sobre o passado de Yumiko conversando com o senhor, onde ele agradece pela mesa ter aparecido no santuário Amagami, mas para ela não foi nada demais. A mãe das garotas ajudou muito ela quando era viva, mas ela gostaria de saber o que vai acontecer com o santuário agora. Ele planeja mantê-la em uma escola menor, mas sendo sincero, não sabe quanto tempo vai durar isso tudo. E o Miko vê que isso tudo é uma pena, mas sabe que não tem muito que podem fazer. De repente o Miko começa a escutar barulho das meninas brigando lá de fora, para conversar com sua mestra, perguntando para saber se estão bem. Todas elas gostariam de virar discípulas de Yumiko. Depois de um tempo de dificuldade, foi muito difícil para ensinar as garotas. Todas elas sempre faziam as coisas erradas, e Una está atrasada no ritmo. A dança que a E faz está tudo errada, quer que faça como foi ensinado, e as Arista conseguiram se enrolar de uma forma jamais vista na Terra. Depois de um tempo ensinando como se pode se curvar da maneira certa, é a melhor forma de demonstrar respeito a alguém, mas precisam fazer exatamente do ângulo 90 graus. Agora quer que fiquem nessa postura por mais 3 minutos. A Azahri sempre foi que mais teve dificuldade para empreender. Não entende quantas vezes tem que repetir o mesmo erro para que possa fazer certo. Nesse ritmo, jamais vai conseguir ser uma sacerdotisa. Ficando triste, o amigo também fica bem chateado e sabe que foi um pouco dura demais com a garota, então decide parar por hoje. Ao sair do santuário, percebe que ela realmente foi dura demais com as garotas. Ao sair de casa, Azahri está bem feliz e sabe que isso não é nada comparado ao que a mãe delas passou. O santuário significava muito para ela. Tem que fazer o melhor para realizar seu sonho. Vão se tornar grandes sacerdotisas pelo bem de sua mãe. Quando chegar em casa, vai praticar mais para que possa prender Yumiko amanhã. Voltando para casa, Yumiko escutou tudo e está bem feliz com o que elas disseram. Depois disso, elas e Yumiko cresceram juntas, um passo de cada vez, mas então começou a se perguntar se elas ainda eram muito pequenas e se estavam realmente felizes, o que poderia fazer para deixá-las felizes. Enquanto ela se pergunta,
O momento que passaram juntos foram divertidos demais e passou no instante, até que ela teve que partir. Não pode ensinar elas pelo resto da vida, não há razão para chorar tanto, mas quer que elas estejam cientes que, embora tenha concluído o treinamento, ainda são aprendizes. Se tiver algum problema, deve avisar imediatamente. As garotas dão risada que ela realmente parece uma mãe falando. E o amigo quer que ela não fique provocando. A cena volta novamente para as duas conversando. Ela percebeu como ela era quando era professora das garotas. As meninas explicam também para Kamihachi como foi a infância. Ela sabe que foi difícil, mas nunca esqueceram os momentos que compartilharam com ela. Ficou feliz quando ela aceitou como sacerdotisa após o término do seu treinamento, mas estavam tristes por não vê-la tanto. Aya gostaria de ver a garota com frequência, mas ela provavelmente estava ocupada. É difícil ir quando acha que vai causar apenas problemas para a pessoa. E a cena muda para o Miko pelo mesmo motivo que não parece haver nenhum problema. Então gostaria que se tivesse algum problema pudesse contar sem problema nenhum. Mas ela lembra que o padre havia pedido para que o Miko escolhesse uma delas para herdar o santuário. Mas na verdade vai deixar tudo na mão das garotas. Não acha que pode forçar uma pessoa a ser o que ela não quer ser. Quer que elas sigam seus próprios sonhos. Mas não é mãe das garotas. Acha que deve estar apenas causando problemas. Mahiru já havia perguntado o que estava incomodando tanto o Miko. E agora sabe o que está acontecendo. A cena volta para Kamihachi. O garoto fala que ela pode ir de qualquer maneira, e seja elas causando problemas ou não para sua mestre ou Miko. E sejam elas causando problema ou não para sua mestre ou Miko para as garotas, não saberá ao menos que se aproxime. A pessoa deve ir no seu tempo ou pode inventar desculpas no início, mesmo que a pessoa não tenha um motivo para isso, pode ser um pouco egoísta às vezes. Enquanto se a pessoa continuar tentando se aproximar, mesmo que seja parente ou não, pode se tornar uma família. Voltando para casa, Kamihachi percebe que tudo terminou com seu sonho, e quando menos espera, o Miko aparece na frente das garotas. E o Miko quer saber da boca das garotas qual é o sonho de todas elas. Kamihachi sabe que Una está seguindo a pressão que exerce sobre si mesma. A filha mais velha está em seu próprio mundo, e a terceira filha desistiu de ir para Tóquio. Kamihachi gostaria de saber o que elas vão dizer. As três decidem que vão herdar o santuário. Kamihachi fica impressionado com elas. Nenhuma delas acredita no que está acontecendo. É uma grande chance para Zahri se tornar uma maratonista. Ela gosta muito de correr, o que mais importa para ela é ficar com as suas irmãs no santuário. Então as duas podem deixar o santuário para ela. Aí quer que ela não decida tudo sozinha. Afinal é mais velha e tem que fazer os desenhos dos amuletos e coisas que são adoráveis. Vai decidir por si só. O que quer fazer é herdar o santuário. Portanto, quer que se force a fazer isso. Em vez disso, faça o que quiserem. Mesmo assim, Una quer que ela não se force a fazer nada. O sonho dela também é ser uma sacerdotisa. No final, Kamihachi sabe que todas elas valorizam a mesma coisa. E o Miko pergunta para saber se essa é a resposta de todas elas. Respondendo que sim, não tem muito o que ser feito. Não importa quem herde o santuário, farão a mesma coisa que faziam quando a mãe dela está viva e cuida da família. Então quer que ajudem todas elas com esse sonho. Kamihachi pergunta para saber se está tudo bem. Não pode dizer que está confiante em deixar as coisas para esse trio disfuncional. Para ser honesto, não sabe o que achar, se elas são confiar por conta própria. Então gostaria de saber se isso faz dela um fracasso como professora. Então como professora delas, precisa continuar cuidando das garotas. Ficando envergonhada, comenta que as respostas delas estão muito erradas. Ainda não pensou o que vai fazer com o santuário. Yuna não pode resolver problemas sozinha com boas intenções. Está surpresa como a Zahri pensa em herdar o santuário dessa forma. Presume que seja muito cedo para decidir qual delas é digna de herdar o santuário, então vai precisar treiná-las ainda mais a partir de agora. Vai passar pelo local para verificar o santuário Amagami de vez em quando, e se precisar de mais alguma coisa quer que todas elas a visitem. Ela gostaria de ver quando não precisar de nada, ela aceita sem pensar 2 vezes, então sabe que todas estão dispostas a herdar o santuário. Isso significa que todas elas estão dispostas a se casar com Kamihachi, então pergunta para saber o que Kamihachi acha disso. Na mente do garoto surge uma voz, na mente do garoto surge a voz de Omiko, que se caso ele recusar a se casar, talvez não consiga sobreviver. Pergunta para saber se está pensando nisso. E Omiko também disse para Mahiru. A garota comenta que ele não vai levar nada disso para o mal. Essa foi uma pergunta cruel que Omiko disse para ele. Nos é explicado que Kamihachi é uma ótima pessoa e quando se estiver bem, certamente vai ser um ótimo aliado para todas elas. Kamihachi mostra a foto de alguns garotos que podem ser pretendentes delas. Ele não vai desistir de ser médico enquanto for uma família, vai apoiar o sonho das garotas. Mesmo vendo todas as fotos, elas gostam mais de Kamihachi, que fica bem envergonhado. E o Miko vê que a resposta do garoto não foi nada ruim. Agora tem certeza. A Zahri acha que todas elas é melhor se casar com Kamihachi. Ao cair no chão, a luz está cheia. Numa noite em que a luz está enorme no céu, se caminhar ao longo da luz do arco-íris, seus sonhos se tornarão realidade. Todas elas gostariam de saber o que a Zahri acabou comentando é verdade. A Zahri diz que foi apenas uma piada, e o Miko mal pode esperar para ver que seus caminhos seguirão em direção aos seus sonhos. A garota sabe que o sonho de Kamihachi é apenas dele, que esse sonho guie todos eles, então quer que cuide das garotas.